Boa tarde, jovens. No último vídeo nós vimos que o Wronskiano de duas funções, ela é nulo, ele é a função nula em um intervalo, ou não se anula em nenhum ponto no intervalo. Só tem essas duas alternativas, ou é nulo, ou ele nunca se anula, não é? Muito bem. Então vamos para o que eu prometi, a fórmula de Abel, o teorema de Abel. A fórmula de Abel é a seguinte, ela nos dá, surpreendentemente, uma relação entre o Wronskiano e aquela função P de x que aparece aqui na equação. E você pode calcular o Wronskiano de duas funções, de duas soluções, ainda que você não conheça as soluções. É um resultado surpreendente mesmo e simples de você demonstrar, né? Por isso eu achei interessante. Então vamos lá. E útil para algumas conclusões que nós vamos ainda fazer depois, né? Tirar algumas conclusões a partir da fórmula de Abel. Muito bem, diz assim: sejam P e Q funções contínuas em um intervalo AB. Sejam y1 e y2 soluções da equação diferencial, dessa equação diferencial. Então, o Wronskiano, conclusão, é dado por essa fórmula aqui, pela fórmula. O Wronskiano em qualquer, aqui a função Wronskiano, né? É dada uma constante exponencial da integral de menos P de x dx, onde P de x é essa função aqui, contínua, né? Claro, tinha que ser contínua. Bom, vamos lá. Demonstração. Vamos aqui demonstrar esse resultado que é bem interessante. Demonstração. Bom, a primeira coisa que nós vamos fazer é calcular o Wronskiano de duas funções, né? Como é que você calcula o Wronskiano de duas funções? Através daquele determinante. Aqui eu vou evitar colocar os argumentos, tá? y1, y2, x, também nas funções, tá? P de x ou y1 de x, para a gente simplificar a notação. Então, o Wronskiano, chamar só de W aqui, é igual, aí você lembra daquele determinante, vai ser y1, na diagonal principal, y1, y2 linha, né? y1, y2 linha, menos, aí na diagonal secundária, y2 linha, ou melhor, y1 linha, y2, tá certo? Na diagonal principal vai ser o y1, y2 linha, na diagonal secundária o y linha, e lá em cima y2. É só você lembrar da dispositivo no determinante ali. Muito bem. Vamos derivar o Wronskiano. Lembra que o Wronskiano é uma função de x, né? O Wronskiano é uma função de x. Então vamos derivar em relação a x, que aqui todas são funções da variável x, né? Derivando, nós vamos obter derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira função, y1, vezes a derivada da segunda, vai dar duas linhas, aí menos, derivada da primeira, vezes a segunda, aí seria mais, né? Mas multiplica pelo sinal de menos, fica menos, derivada da primeira vezes a segunda, a primeira, y', vezes a derivada da segunda, y2'. Aqui você percebe o que? Dá para cancelar alguma coisa, né? Aqui você tem y1, y2', menos y', y2'. Então esse já pode ir para o espaço, né? Então, nós ficamos com w' igual a essa coisa. Agora você sabe que y1 e y2 são soluções da sua equação, né? Essa equação aqui. Então eles satisfazem essa equação, ou seja, o y1, por exemplo, vou fazer só para y1, y1 duas linhas é igual a menos px, y', menos q de x, y, quando você passa para o segundo membro, né? Então vou substituir isso lá na nossa continha. Você vai ter, como eu vou expandir, eu vou trazer mais para cá, tá bom? Aqui você tem w' igual y1, que multiplica, agora eu vou substituir o y2 por aquilo que eu falei lá, tá bom? y2, duas linhas, é a solução da equação. Então você vai ter, no segundo membro, menos p y', tá certo? Y',
e menos que y1', né? Não esqueça aqui o índice. Q de x, y1. Muito bem. Continuando, tem o menos. Aqui dentro vai ter a mesma expressão. Perdão, aqui é o y2, né? Opa! Aqui é o y2, y2. Agora sim que vai ser o y1. A mesma expressão trocando o y2 por y1, né? Então você vai ter menos p y1 linha menos que y1 e fora do parêntese y2. Opa! Agora vamos multiplicar essas coisas, né? Vou colocar o P aqui em evidência. Meu Deus. Colocando P em evidência aqui, você vai ter P em evidência. Você vai ter menos y1, y2 linha. E aqui você vai ter mais y linha, y2, né? y1 linha, y2. Muito bem. Agora colocando o Q em evidência. Pondo o Q em evidência, você vai ter menos y1, y2, y1, y2. E aqui você vai ter menos por menos mais y1, y2. y1, y2. Opa! Uma coisa boa aqui. y1, y2 menos y1, y2, 0, né? Então, tudo aqui vai para o espaço, tá certo? Tudo aqui é 0. Então, nós ficamos apenas com W' igual a P de X, que multiplica esse produto. Mas esse produto aqui, olha para cima, é o mesmo W, né? É o Wronskiano, Y1, Y2 linhas, menos Y1 linha, Y1, Y2 linhas, menos Y linha, Y2. Aqui você tem Y1, Y2 linha, tem menos, está certo. Y1, Y2 linhas com sinal trocado, e aqui trocando o sinal, Y linha, Y2. Então é só colocar esse menos para fora, né? Na verdade você tem isso aqui. W' é igual menos, aí o P de X, vou indicar aqui o X. Esse camarada, eu coloquei o sinal para fora, ficou Y1, Y2 linha, que trocou o sinal, menos Y linha, Y2, que é o W. Olha que beleza. Caímos numa equação diferencial em W. A incógnita é W, e nós queremos determinar quem é o W, né? E ela aparece a derivada dela. Então, uma equação diferencial de primeira ordem, que a gente sabe resolver. Separa as variáveis, você tem aqui W' por W, não é? E no segundo membro, menos P de X, tá bom? Passou o W para cá, ok? Muito bem. Integro em relação a X. Integro em relação a X. Quando eu integrar aqui vai dar log do módulo de W, né? Mas vamos cair naquele mesmo caso lá. Você pode considerar só, vai ter uma constante aqui, você pode tirar esse módulo, né? Depois a gente vê isso aí. Então você vai ter no segundo membro integral P de X dx mais uma constante de integração, tá certo? Exponencia em ambos os membros, vai dar módulo de W. Módulo de W. E aqui exponencial de menos a integral de P de X dx, aí vezes E elevado a C1, tá certo? Mas E elevado a C1 também é uma constante que eu vou chamar de C, tá bom? Agora, como o sinal de C é irrelevante, quer dizer, você pode colocar 2 ou menos 2, pode manipular aqui, você realmente não precisa desse módulo, né? Vou considerar W, e aqui você manipula o sinal da constante. Então, W é igual a C, exponencial de menos a integral de P de X dx, tá certo? Que era o que nós queríamos demonstrar, né? Nós queríamos mostrar que o Wronskiano de duas funções
é uma constante exponencial de menos integral de P de x dx, onde o P de x é aquela função que aparece lá na equação acompanhando a derivada da variável y, né? Então, ok? Espero que tenham gostado. Temos aqui a fórmula de Abel, importantíssima para nós concluirmos outras coisas a partir daí. Obrigado, um abraço, fiquem com Deus, até o próximo vídeo.